A casa é sua, com Paula Aragão. Oferecimento. Refrigerantes Volga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. O nosso quadro Olho no Olho hoje é com um pouco mais de alívio. Afinal, a chamada PEC da blindagem, ela foi rejeitada por unanimidade, né, pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que era nada mais nada menos do que uma solicitação que todo crime que algum parlamentar possivelmente cometesse, deveria ser aprovado, né, ter uma prévia autorização para essas pessoas, para esses parlamentares, eles serem processados criminalmente. Então, precisaria ter uma aprovação da Câmara do Senado. Como eu falei da outra vez, um verdadeiro tapa no judiciário brasileiro, né, na qual, por exemplo, dentro da Polícia Civil, se fazer toda uma investigação e o criminoso ser um parlamentar, e quem decide se ele vai ser investigado realmente, né, condenado, seriam os seus colegas ou seus asseclas. Dentro de a votação era secreta, isso que era o pior. Desde o momento nós já sabíamos que era uma PEC extremamente mal feita. A ideia inicial é uma ideia boa, que ninguém seja punido por crime de opinião, mas foi mal feita, abraçava todos os outros crimes e graças a Deus que por unanimidade ela foi completamente barrada quando chegou ao Senado. Então hoje o Olho no Olho é para dizer, respiramos aliviados, a PEC da blindagem não passou, vai ter que ser refeita. Então é isso, esse foi o Olho no Olho desta segunda-feira. Olá pessoal, boa noite. Hoje eu estou aqui felicíssima, mas eu é feliz por demais. Recebendo aqui dois colegas de trabalho, pessoas que eu trabalhei, tive a grande satisfação de trabalhar, apesar de ter sido um período curto de tempo, mas admiro-os muito. Dois profissionais assim de excelência, sem sombra de dúvida. E hoje nós vamos falar tudo sobre psicologia e saúde mental. Tá aqui comigo o João, querido João, psicólogo do CAPS AD, hoje, né, atualmente psicólogo do CAPS AD, e Samuelzinho, grande Samuel Donovan. Saiu certinho, saiu certinho. Porque sobrenome, né, do João Sampaio, é você, Samuel Donovan, psicólogo do CAPS Geral. Diga aí, pessoal, como é que vocês estão? Primeira coisa. Boa noite, primeiramente boa noite. É um prazer muito grande sempre estar por aqui, né? Segunda vez, né, já. Queria agradecer novamente o convite. É um momento assim que a gente se sente muito bem de poder falar um pouco mais sobre essa questão da psicologia, principalmente quando a gente está, que é o tema de hoje, essa questão da saúde mental, né? Aí assim, só para adiantar mesmo, só queria agradecer novamente. Espero que a gente possa ter uma boa conversa, um bom papo, né? E explicar um pouco mais sobre o que é essa questão da psicologia, quais são essas abordagens, falar um pouquinho mais da gente e tal. Justamente isso que o João está falando é muito importante, que a gente agradece o convite, mas a gente não transforma essa conversa aqui só sendo também sobre a psicologia. Nós também vamos... Porque, assim, no final das contas, a nossa profissão, ela fala muito de quem nós somos, né? A gente fala isso de psicologia, mas ainda que a gente tem mais uma coisa
Porque é como se fosse um trabalho artesanal, né? Você como profissional, você escuta aquilo e você transforma isso de determinada forma. E essa transformação tem muito a ver com você. Então já entrei nessa pegada meio filosófica assim, mas é mais para explicar. Filosófico bem psicanalítico, né? É porque quando falamos de apresentações, né, é importante a gente estar pensando sobre essas coisas também, sobre como nós nos apresentamos, né? O nome também, a profissão, e não só aquilo que a gente mostra, né, mas o que a gente é de uma determinada forma. Eu acho que era até uma anedota interessante, né, que eu estava vindo para cá, eu sempre passava e aí eu nunca percebia que o estúdio era aqui, né? E era como se essa coisa tivesse sempre obscurecida. Aí depois que a Paula me mandou o endereço daqui, eu comecei a ver toda vez que eu passava, né? Então é como se tivesse desbloqueado alguma coisa ali, né? É algo até que a gente tinha conversado e tinha até brincado sobre isso. Eu acho que foi bem no comecinho, quando tu passou pelo Capsadê. Não sei se tu lembra. Que tipo assim, a gente conversou que é como se a gente fosse desbloqueando o personagem. Tipo assim, eu já vi o Samuel em algum lugar, mas tipo assim, não sei da onde, não sei de quando. Só que a partir do momento que a gente começou a trabalhar, começou a ter aquela interação, você desbloqueou o personagem. Aí você começa a ver com mais frequência aquela pessoa nos outros lugares que antes ela ficava assim meio que escondida porque era só outra pessoa qualquer. Para além de tudo, olha aí, a conversa já começa num nível assim altíssimo nessa questão de desbloqueio. Às vezes as pessoas têm uma questão, né, trazendo aqui para a questão das emoções. Por exemplo, às vezes a pessoa está apaixonada por alguém que tem um carro branco, de modelo tal. Começa a ver vários desses carros. E aí imagina que são sinais. Não são sinais, são desbloqueios. A forma como desbloqueou. A forma como você vê o mundo, ela determina a forma como você enxerga ele, como você experiencia esse mundo. Samuel e João, a forma que a gente vê o mundo diz da gente igual as nossas emoções falam muito mais sobre essa forma de ver o mundo? Eu acho que os dois estão bem entrelaçados, né? Porque, querendo ou não, a gente é para o mundo assim como o mundo também é para a gente. Uhum. É meio que como se não tivesse uma distinção entre esse individual e esse coletivo, né? Até porque nós somos formados pelas relações, somos formados por aquilo que a gente experiencia, a cidade que a gente vive, a família que a gente vem. Então é como se o ser humano fosse um grande construto, assim. Não só o ser humano, como as relações na humanidade no geral. Vocês dois são dois psicólogos de excelência que têm abordagens diferentes. Eu não sei se várias pessoas sabiam, mas assim, a psicologia tem várias abordagens. Eu gostaria que vocês falassem assim, muito sucintamente, tentando falar até, né, que consiga ser compreendido, qual é a diferença principal e quando é que eu escolho, que eu devo escolher uma abordagem X e por quê? Assim, é como, para deixar bem mais claro, né? Eu acho que a gente usa uma analogia. Que quando a gente começa a psicologia, eu tive muito isso, de que quando a gente começava a ver umas casinhas de Hogwarts, para quem assistiu Harry Potter, alguma coisa assim. Que são algumas teorias outras, abordagens metodológicas e de terapêutica também, que elas se diferenciam entre si. Então, não é só um psicólogo que atende por determinada abordagem, né? Não é só um psicólogo que é um psicólogo. O psicólogo, ele vem de outras formações, né? Então, existe a comportamental, existe a psicanálise, existe psicodrama, gestalt. E eu queria que o João começasse a falar, porque se eu for falar de psicanálise, eu começo a ficar muito prolixo. Então, eu começo a virar Lacan. Começa a virar Lacan. Começa a virar Lacan. Eu começo a falar francês aqui, aquela coisa toda. Não, é assim, é exatamente como o Samuel falou. Quando a gente entra assim na psicologia, é como se fosse, novamente, como se começasse a desbloquear diversas situações. Aí a gente passa por todas essas áreas, né? Conforme a gente vai passando por todas essas áreas, a gente vai criando afinidade com algumas. Por exemplo, a área de Samuel é a psicanálise, não é isso? Isso. Já não me vejo na psicanálise de jeito nenhum. Tipo, se eu não estiver falando sobre comportamento, não é o João. Aí, ou seja, eu estou sempre voltado para aquela questão do comportamento, mas eu tive diversas cadeiras da psicanálise e entendo bastante sobre essa questão da psicanálise, mas como eu te falei, a minha área de fato é a questão mais voltada para o comportamento. Até tem a questão das emoções, que eu estava até bem ligado agora com a TCC no caso, mas assim, bem mais voltado para o comportamento.
Mas como já foi dito, a gente se banha, querendo ou não, de todas as áreas. A gente, como eu até tinha falado no outro programa da última vez, querendo ou não, a gente tem que aprender um pouco de tudo. Sim. Independente de como a gente está ali, a demanda que vai chegar, ela pode estar necessitando de uma situação que, por exemplo, eu posso puxar um gancho de alguma outra área. Aí, assim, é algo bem complexo, né? É como se fossem várias formas diferentes de você interpretar o fenômeno humano. Se a gente vai pensar um pouquinho sobre história, a psicologia ela começa lá em 1850 com testes que você meio que media certos comportamentos, né? Certas ações, o pensar, o agir, como é que isso parte de uma coisa para outra. Então era essa perspectiva bem mais experimental. Depois disso que isso começa virando uma técnica de psicoterapia, de você tratar coisas por uma fala, né? Que inclusive já começa com a psicanálise lá no Freud, em 1800. Foi a primeira pessoa que colocou um paciente à frente para escutar as emoções. Sim, é a forma de psicoterapia moderna mais antiga que nós temos, né? Que é de você... E essa foi a grande sacada do Freud, que era de você... que existem sintomas que nascem dentro dessas relações que a gente estava falando, desses desbloqueios de pessoas que no decorrer da vida a gente vai experienciando. Então, a sacada dele foi justamente sobre isso, de que esses sintomas eles podem ser tratados de alguma forma. O Freud era um neurólogo, era um médico, então ele estava meio que nessa de você achar correlatos psíquicos para causas físicas. Sim. Então, a sacada dele foi que você poderia tratar isso falando, né? Duas pessoas, uma pessoa contando sobre os seus sofrimentos, as suas angústias. Você teria efeitos terapêuticos, né? Efeitos de cura. E a partir disso, isso começa a evoluir para outras formas de você pensar isso. Então, o comportamento, a análise do comportamento, né? A ela já parte por outro viés de pensar a experiência humana, né? Os sofrimentos, que já é sobre como você reforça um comportamento. O João pode falar disso muito melhor do que eu, né? Como a gente às vezes também está condicionado, né, naquele tipo de comportamento, como a gente consegue até mesmo se moldar a partir de novos reforços, até mesmo algumas punições, a gente consegue se reforçar também. Aí assim, na questão comportamental é literalmente sobre isso, sobre a gente lidar com essa questão dos comportamentos, né? Como eu até falei, tem esse pezinho também na TCC, que a gente vê muito essa questão, por exemplo, até mesmo do cognitivo. Sim. De como essa questão, até um pouco mais mental, também ajuda nessa questão comportamental, né, no caso. Meninos, assim, e falando sobre a personalidade, né? Que tem pessoas, né, que são mais extrovertidas, outras mais introvertidas, outras mais neuroticistas, né? Que são aquelas pessoas buscadoras, às vezes, de problema. O que é que define? Existe um motivo principal para definir a personalidade da pessoa? O que é que diz sobre a personalidade da pessoa? Assim, existem... Se a gente vai começar a falar sobre histórias de pessoas, nós temos que começar do início das histórias delas, né? Então a gente pensa sobre essas relações que a gente estava falando e nas primeiras formas de você ter de se relacionar com o mundo, né? Sim. O mundo sendo outras pessoas. Na psicanálise a gente pensa muito a questão da infância, a questão dos primeiros anos de vida, para você determinar formas como você entra na linguagem, né? Formas como você fala sobre si, formas como você interage com as pessoas que estão ao seu redor, os seus pares, e isso vai começando a definir outras questões, né? Se você gosta de determinada coisa, isso é a partir da identificação, de você estar construindo isso ao longo de um tempo. Então, pelo menos, eu penso a personalidade como sendo mais essa coisa construída dentro das relações, né? Que você identifica formas que você gosta de ser tratado ou não, formas onde você se identifica, formas onde você não se identifica. Sim, sim. O ambiente, a genética... É algo também bem próximo do comportamental. Né? Sim. Porque, por exemplo, a partir de como foi o meu comportamento com determinada situação, eu posso vir a repetir, se ela for algo positivo para mim, e eu posso vir a excluí-la totalmente se for algo completamente aversivo, né? Aí, como o Samuel falou, vem desde a infância, a gente vem passando por mudança, vai passando por determinadas situações, comportamentos, e isso tudo, querendo ou não, vai moldando a gente, né? Se aquilo que eu estou fazendo teve um reforço positivo, então eu vou replicá-lo. A chance de eu replicá-la é enorme. É enorme. Ou então,
que o meu comportamento ele também não seja levado em consideração, isso também pode ser um reforçador, né, positivo, e a questão de cessar comportamentos que teoricamente não são negativos, até porque tudo dentro do ser humano tudo é muito subjetivo, né? Nós estamos tendo uma conversa sobre humanos, somos subjetivos, a gente não tem como dizer o que a gente vai responder. Sim, sim. A gente tem ali mais ou menos uma linha, mas diante de uma situação extrema, né, que a gente nunca imagina, como por exemplo sair daqui e ver um homem com uma R15 apontando para nossa cabeça, a gente não sabe como vai resolver, como vai fazer ali, por mais que, por exemplo, vocês sejam mais tranquilos, calmos, não sabe como vai agir diante de uma situação assim extrema. São formas diferentes de você lidar com o trauma, né? E é interessante que aí meio que as abordagens delas se divergem, né? Então não é como se você pudesse usar tudo, conseguir pegar um pouquinho de tudo, fazer uma salada de frutas e funcionar. Sim, sim. Por exemplo, isso que o João estava falando do reforço negativo, já para a psicanálise, né? Não é muito isso que define, porque você pode vir a querer repetir padrões negativos para você também. Então não é necessário. Mas aí é como uma forma até de autopunição? Porque você enfrenta isso de uma forma diferente, né? Como se os padrões da repetição e essa compulsão a fazer isso te levassem a repetir coisas que talvez não fossem tão agradáveis para você. Como se fosse para dar uma solução diferente para a mesma coisa, né? Tentar sempre repetir o mesmo movimento, uma mesma interação, o mesmo trauma, tentando resolver isso de maneira diferente. Então você pode também ser, pelo menos para a psicanálise, onde as abordagens se divergem, você também pode estar sendo reforçado por um comportamento negativo e de estar procurando justamente na comportamento a gente até tem algo que a gente chama que é a punição, né? Que é a punição que às vezes ela pode ser positiva e também pode ser negativa. Aí necessariamente, por exemplo, aquele sentimento é ruim, só que para aquela pessoa naquele momento é bom, ou seja, é uma punição literalmente positiva, né? Aí é bem próximo também. Pessoal, hoje em dia, com o que está sendo muito falado, principalmente depois da pandemia, né? A gente tem o antes, né, da humanidade e depois da pandemia a gente até se refere, né, como um marco histórico. Quando a gente está falando, né, a gente diz, depois da pandemia eu fiquei mais esquecido. E esse boom que já vinha antes da pandemia e com a pandemia parece que foi a cereja do bolo nessas questões de ansiedade, né, dos transtornos de ansiedade. É ansiedade ou é angústia ou um é sinônimo do outro? Sim, são várias formas de você perceber, né? Mas a gente, no final das contas, a gente passou por um evento traumático na história da humanidade toda, né? Eu costumo comentar muito isso com amigos, né? Que muitas pessoas morreram, né? Sim. Muitas. Você tem um rombo gigantesco na humanidade, um buraco de pessoas que faltaram por conta de uma doença. Então, isso vai ter efeitos tais quais tem uma guerra, por exemplo, né? Sim, sim. Então, durante muito tempo, a gente vai estar vivendo efeitos desse cataclismo, dessa coisa que aconteceu na história da humanidade. Então, muitos sintomas que a gente vem desenvolvendo nessas relações com o mundo que eu estava falando agora mais cedo, também partem por conta disso. Eventos traumáticos eles também são sociais, mundiais, né? Então a gente vai estar vivendo efeitos disso e desenvolvendo sintomas a partir disso que aconteceu. E quando a gente fala, João, desculpa lhe cortar, você ia dando um adendo aí. Não, pode. Mas existe uma coisa que foi de muito terrível também na pandemia, que nós vivenciamos um luto diferente. Né? A vivência de você viver aquele luto de choro, de despedida, o que muitas vezes aconteceu, né, nós não passamos, né? Eu tenho uma pessoa que faleceu, uma tia, que não teve velório, o enterro dela era meu irmão e eu na calçada do cemitério. E aquilo é muito estranho, né? Essa não despedida. A despedida foi de uma pessoa viva, uma ligação, morreu e a gente já recebe como se a gente já tivesse que pular todas as etapas do luto, pulamos, né? Todas as etapas, já recebendo esta pessoa, esse ser humano lacrado, né? E vocês têm que providenciar o mais rápido possível. A forma de você elaborar esse luto muda, né? Muda. A forma do luto, né? Fica mais difícil. Fica. Eu não consigo nem imaginar, né? Um luto desse.
Mas você ia falando uma questão do... Não, eu ia até falando sobre a questão que até mesmo Samuel apontou sobre, por exemplo, ser tudo muito subjetivo, né? Tipo assim, não necessariamente vai estar todo mundo também sentindo a mesma coisa. Sim. Mas claramente cada um foi afetado de alguma forma. Cada um foi afetado de alguma coisinha. Aconteceu isso na família, aconteceu... Teve gente que não aconteceu nada? Provavelmente deve ter tido. Só que por ter sido uma escala, assim, como até o Samuel falou, global, né? Foi algo que afetou literalmente todo mundo. Mesmo que seja assim num nível bem mais distante, querendo ou não, acaba ficando nessa questão. Aí, por exemplo, vem muito também da forma de como a gente consegue lidar com essas situações, com esses problemas. Teve gente que conseguiu lidar um pouquinho mais tranquilo, já teve gente que não conseguiu. Quando a gente puxa essa questão do luto, teve gente, como acabamos de falar, que teve que pular diversos processos, diversas fases, né, desse luto e já partir, por exemplo, com uma aceitação, onde tipo assim, é isso e é isso. Eu não posso nem, por exemplo, ficar triste, não posso nem ter aquele último momento porque eu fui impedida disso e eu tenho que continuar. Literalmente eu tenho que continuar E assim, para responder, e que todo mundo sempre pergunta, eu estou sofrendo um problema de natureza mental, eu estou sentindo que eu não estou bem, né? Eu estou mais apático, eu prefiro ficar dentro de casa, eu estou apresentando um medo extremo, né? Assim, não quero sair, até crise de pânico, né? Aquela questão física dos transtornos de ansiedade, né? Da crise de pânico, coração acelerado, mãos frias. O que é que eu devo fazer? Eu devo pegar e tomar o remédio da minha vizinha? Eu devo ir para a oração? Eu devo fazer o quê? Não, é assim, o aconselhado, que é algo até que a gente vem, provavelmente a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, questão já de Setembro Amarelo, né, que a gente já vem fazendo campanhas e tal, mas o aconselhado é literalmente a gente procurar essa ajuda. Como assim? Qual ajuda? É algo até que a gente está tentando compartilhar o máximo possível, de trazer, por exemplo, essas redes que estão disponíveis, né? As redes que a gente tem na nossa cidade. No caso, eu trabalho em uma das redes, Samuel trabalha em uma das redes, você, Paula, já trabalhou também em uma das redes. A gente tem essas redes que podem ser até mesmo de um nível mais inicial até um nível um pouco mais avançado. Como, por exemplo, se eu estou me percebendo com essa sintomatologia, a primeira coisa que eu tenho que fazer é literalmente ir atrás dessa rede básica, que é de fato a UBS. Que lá porta de entrada. Isso, a porta de entrada, querendo ou não, a porta também de entrada para a gente, para essa rede mais avançada, os CAPs, né? A rede de saúde começa ali. Isso. Logo a de saúde mental também começa por ali. Mas não necessariamente... A porta de entrada, então, buscar primeiro a unidade básica de saúde, o médico ou enfermeiro... O médico ou enfermeiro, que a gente também, por exemplo, até mesmo nos matriciamentos, a gente já busca também passar essas informações, né? De como é que funciona, por exemplo, o nosso serviço do CAPS-AD, do CAPS geral, para justamente tanto a população ficar sabendo, como até mesmo os profissionais saberem, por exemplo, como reagir quando chegar uma situação assim e já fazer, por exemplo, os possíveis encaminhamentos. Isso, justamente, mas assim, não se enganem também, porque estar passando por um processo desse também, o primeiro que a gente pode fazer é uma coisa que eu recomendo muito, assim, que é uma forma ética de você dialogar, né? Até para profissionais da saúde, nessas palestras. A gente tem tido contato com vários, eles me perguntam assim sobre o que fazer, né? Quando isso acontece, quando uma pessoa traz um sofrimento dessa natureza, como você falou, que está passando por uma situação difícil, que por muitas das vezes a gente quer dar uma solução rápida, né? Quer sanar aquela coisa. E isso é um ser humano, né? Se você vê uma pessoa passando por algum tipo de sofrimento ou você mesmo tiver, o primeiro impulso que você tem é de estar consertando aquilo, né? Só que muitos desses profissionais, existe esse furor dessa solução, e o que é que eu faço, como é que eu ajo, como é que eu ouço, né? E aí eu sempre repito isso muitas vezes, né? Até para os estagiários, que repito 3 vezes, né? Que é escutar, escutar, escutar. Primeira coisa que deve ser feita, né? Mas não é só escutar, só ouvir por ouvir. É escutar de uma maneira ética, né? De uma maneira posicionada, de uma maneira que você consiga acolher aquilo com respeito, que aquela pessoa fique minimamente confortável para estar compartilhando isso com você. Isso que a gente estava falando sobre do poder terapêutico das relações humanas, né? Isso é muito sobre o trabalho do psicólogo mesmo, né?
que eu costumo até brincar, você precisa de uma pessoa confiável para falar o que você está passando, né? Nem que seja pagando para isso, né? Então também é sobre estar disponibilizando esse contato primeiro. Sim. E isso também tem a ver com os vínculos, porque antes da pessoa chegar na UBS, se você está passando por alguma dificuldade desse tipo, você conversa com a sua família, por exemplo, né? Ninguém nunca vai direto para um médico. Essa é a questão fundamental. Você procura os seus vínculos dentro das suas comunidades também. Então isso é que está importante de estar fortalecendo. Então, a pessoa que tem vínculos, né, sociais, às vezes dentro de alguma religião, Sim. isso daí é favorável dentro de um processo terapêutico, também é fundamental. Com certeza, tem todos os efeitos, assim, eu acho que até uma coisa comprovada, cientificamente falando, Sim. né, mas porque você passando por um problema que às vezes não tem solução, passando por algum tipo de sofrimento que às vezes te causaria essa angústia constante, você lidar com aquilo sozinho é muito difícil. Sim. Então, mesmo que você esteja passando por um processo de luto, uma doença terminal e tal, você ter uma oportunidade de estar conversando com uma pessoa que você confia, isso já tem efeitos grandiosos, né? E o simples é o mais eficaz. E quando alguém procura, e aí é prescrito ali pelo médico, né, uma medicação, mas a pessoa só faz uso da medicação. E nós sabemos que existem medicações que resolvem de forma mais rápida, mas que elas são mais... as pessoas podem criar esse vício, Sim, né? sim. Se viciarem naquela medicação. Só a medicação resolve? Olha, a medicação ela dá um suporte... O nome dela é esse, né? O suporte medicamentoso. É um remédio. Você coloca para resolver alguma coisa e tem muito isso que é em cima da própria questão do remédio, que é essa fetichização dele. Que é você usa aquele remédio para resolver, como se aquilo ali fosse vendido como a solução de todos os problemas. Né? Isso aí já vem de muito tempo. Isso inclusive dá um certo lugar de fala da psiquiatria, né? Um lugar de poder, inclusive. Que a lógica mercadológica dos remédios também, ela passa muito dentro do que a gente observa dentro do serviço de saúde, né? Que por vezes aquilo que foi feito para para ajudar nessa coisa do combate antimanicomial fica meio que presa nessa lógica ambulatória, farmacológica, enfim. E em contrapartida, Samuel, João, vocês podem me cortar se eu estiver enganada, mas existe esse poder mercadológico não só em cima do uso da medicação, porque existe o uso de medicação consciente, né? Nós sabemos que tem médicos que são muito conscientes disso, a medicação, mas precisa de terapia, precisa de atividade física, precisa se colocar dentro de um convívio social. E existe o pessoal também que está vendendo cura, né? Aquela cura fácil, o reset. Existe como resetar a nossa mente através de exercícios, assim, chegar lá, eu estou com um problema grande, sofri um trauma, fazendo movimentos, né, X, toques especiais aqui, consigo resetar, existe isso? Assim, está existindo muito essa questão dessas vendas, eu acho que justamente por conta do que o Samuel estava até falando, essa questão da gente dar em busca desse imediatismo, de tipo assim, eu preciso melhorar, eu preciso ficar bem, eu tenho que ficar bem. Aí, querendo ou não, abre brechas, né, para tipo assim, aparecer um remédio aqui que vai curar isso, aparecer esse outro remédio que vai curar isso, que vai te livrar disso. Só que a gente sabe que, querendo ou não, principalmente a gente ali do AD, que a gente lida muito com essa questão de vícios, né? Sim. Principalmente com drogas e tal. Que a medicação a gente até considera também, né? Conforme mal utilizada. O uso de medicação também, né? Pode ir pro... Aí, assim, a gente vê muito essa crescente de tipo, essa busca por essa melhora. Eu tenho que melhorar o mais rápido possível. Às vezes deixa de passar por aquele processo porque às vezes, meu amigo tomou aquele remédio e ele melhorou. Eu tô sentindo quase a mesma coisa que ele. Será que se eu não tomar esse, às vezes chega até já quase obrigando. Às vezes a gente até percebe também que já chega pro psiquiatra dessa mesma forma. A gente, não sei o Samuel, mas acredito que ele pensa o mesmo que eu, que a medicação é como se fosse essa faca de dois gumes, né? Porque ela pode até estar te ajudando naquele momento, só que querendo ou não, ela vai ter aquele efeito. Aí, assim, quanto menos medicação e quanto mais a gente conseguir nesse processo aos poucos, eu acredito que até melhor.
A medicação ela dá esse suporte, né? E isso é importante falar também, porque a lógica mercadológica ela não existe só na medicação, da mesma forma que nós não sofremos só por uma questão. Então, a lógica mercadológica existe, inclusive, dentro da psicoterapia. Da própria psicologia, a gente tem muito isso, né? É uma coisa que, se a gente for ver por um viés ético, né? Existe muito aviltamento da psicologia, que é essa coisa de ela estar sendo usada para contextos, assim, meio que bizarros. Você vê pessoas vendendo curso, colocando psicologia no nome, né? Colocando psicoterapia, porque podem usar, né? Podem usar, eu, terapeuta ocupacional, pode usar não pode usar terapeuta ocupacional, pode dizer terapeuta. Não existe crime algum e usar o nome de que é terapeuta, né? De que a pessoa é terapeuta e vender ali uma forma rápida para uma resolução tão subjetiva, como vocês já falaram, que é as nossas questões humanas e o sofrimento, né? O sofrimento da humanidade. Mas, assim, o que, se a gente for fazer um parâmetro, uma avaliação, o que está levando a tanta angústia, tanta ansiedade, tanto processo depressivo? Será que o uso, assim, a gente ter acesso, às vezes acorda, já vem um monte de notícias que a gente não teria acesso, né? Talvez nossos avós, você falou aqui do seu avô, será que seu João Sampaio tinha acesso ao que estava acontecendo lá do outro lado do mundo? Pronto, eu vou até puxar agora que você abriu brecha, e puxar um pouquinho da minha falecida avó. Minha falecida avó, ela, que era mulher do seu João Sampaio, né? Ela tinha muito isso. De, tipo assim, ela acordava muito bem, acordava super tranquila, só que quando ligava a televisão, começava a aparecer, justamente nesse período da pandemia, começava a aparecer notícias, aquelas notícias bem pesadas, né? Pronto, aí conforme aparecia... O número de mortes, nossa, era terrível. O número de mortes subiu, aí ela já começava, a gente já percebia que ela começava pelo olhar, o olhar dela já ficava fixo, aí daqui a pouco ela olhava e já começava a suar, e oh meu Deus do céu, e já começava a ficar nervosa, porque ficava naquela dúvida, o que vai acontecer com a gente? Se lá, que é desenvolvido, tá desse jeito, e aqui? Aí, assim, vem muito também dessa questão, como a gente até já comentou, do imediatismo. Tipo assim, eu tenho que estar sempre bem, eu tenho que estar sempre 100%. Essa cobrança, né? Eu tenho que estar produtivo. Pronto. Eu tenho que terminar a escola, conforme eu terminar a escola eu tenho que já ir direto para a faculdade, da faculdade eu já tenho que sair da faculdade já com emprego, se eu não tiver isso tudo no período certo, diferente do Samuel. Eu sou mais velho, eu tenho 35 anos, Samuel tem 25, já tá ali trabalhando como psicólogo e eu não estou trabalhando, aí eu fico naquela comparação também, naquela busca de eu tenho que estar no mundo, se eu não conseguir é porque eu sou um fracassado, porque nada dá certo e tal. A aceleração, Paulo, ela é terrível, assim. Você tem pessoas ficando doentes por conta de rotinas, né? Então, essa também é uma importância, inclusive, que estava na Câmara, né? Aquela PEC do fim da 6x1, também era uma forma de você estar protestando contra uma aceleração que acontece naturalmente com a globalização, com esse acesso à informação, né? É muito... por conta de você ter esse acesso a conhecimento infinito na palminha da sua mão, nessa caixinha de luz. E todo mundo mostrando uma vida, né? Quem está se mostrando na internet, tá botando ali, tá indo para academia, tá fazendo não sei o que, já estudou, já leu o livro, aí você fica se comparando com problemas de imagem, Paulo. Identificação. Você parte assim, a partir do que você enxerga no outro, você tenta absorver aquilo para si minimamente, ou você tenta expulsar determinadas características que você não gosta. A partir do momento que você tem acesso a outras pessoas, influências, velhos da lanche e tal, ao ponto de um toque de um dedo, né? Aquilo ali já balança um pouco essa imagem. Por isso a gente tem tanta ansiedade relacionada justamente a redes sociais, né? Você tem fácil acesso a isso, né? E aí começa, né, quando a gente fala sobre os malefícios das redes sociais desde muito cedo, desde os transtornos do neurodesenvolvimento nas crianças, na infância, esse acesso, a gente ainda não tem a menor noção de quanto isso vai afetar. Mas eu não sei se vocês viram, né, a nossa área da memória já diminuiu. E para isso acontecer é porque... até para ter a questão comprovada, né, de uma ressonância, né, de um exame, que mesmo que mínima diminuiu, é porque a nossa memória já está realmente afetada. Você vê efeitos disso, inclusive, que são pandêmicos também, né? Porque você estava com maior contato com telas, inclusive.
Então depois o smartphone ele deu um boom gigantesco, ou pelo menos no uso das redes sociais. O próprio TikTok está tão grande hoje em dia por conta da pandemia. Esse formato de vídeos curtos ficou tão famoso por conta da pandemia. Conteúdo fácil de você consumir, que não demandava muita coisa, que você tinha na palma da sua mão, por exemplo. E era a única coisa que você tinha às vezes, né, para se manter em contato com a sua família. Então veja, uma coisa que foi feita, um telefone, que foi feita para você entrar em contato com outras pessoas que estavam distantes, está sendo uma coisa que a distância está adoecendo mais, né? A falta de distância está adoecendo também. Hoje nós temos muito mais contatos distantes do que aquela pessoa mesmo que está perto, né? Às vezes você está sozinho dentro de casa, mas se você quiser, você tem ali aquelas conversas. As pessoas medem, né? Às vezes a popularidade pelo tanto que é seguido, mas às vezes o pessoal que segue está nem vendo. Com certeza, é paradoxal, porque quanto mais pessoas que você tem em contato com o celular, mais sozinho você está às vezes, né? Talvez é uma busca de estar procurando um contato. Nós perdemos até um pouquinho dessa noção, né? De quantidade. A pessoa dizer 400 seguidores é pouco. Gente, é muita gente. Você não pessoas. Tem... Imagina você sair de casa 400 e dizer, acordou, né? Oi, Samuel acordou, tá postando, tá com que roupa hoje? João tá com que roupa? Parabéns. Gente, é muita gente, E você está procurando cada um que dê uma curtida, cada um que dê uma opinião de determinada forma sobre você. Está procurando um coraçãozinho no meio da multidão. Não, e ainda tem um problema também, que é quando, por exemplo, quando não tem esse coração, né? Tipo assim, antes tinha esse coração da Paula, antes tinha esse coração do Samuel, e agora? Por que eles não estão mais curtindo? Por quê? Será que eu fiz alguma coisa para ele? Às vezes até mesmo essa questão das relações, elas começam a gerar essa ansiedade de tipo assim, o que foi que eu fiz de errado, socialmente falando, para poder a Paula não curtir mais ou não ver mais. Aí gera também, querendo ou não, essa angústia. E é uma loucura, Paulo, porque você faz uma administração das suas relações, uma manutenção, às vezes das fantasias que você tem também dentro de um contexto fácil, né? 400 pessoas aqui, todo mundo que você conhece da sua casa, do seu trabalho, dos seus amigos e tal. Então vira uma coisa muito adoecedora, inclusive, né? Claro que é uma coisa importantíssima, né? Talvez até para o desenvolvimento tecnológico. Só que a forma como isso é vendido para nós também é muito problemático. Porque existem ali, tem pessoas que sonham até com um estrelato que é uma minoria, né? Existem realmente quem fez milhões na internet, mas não quer dizer que você vai ser um desses. Então tem gente que às vezes fica ali buscando e se expõe e coloca, e a gente dá a nossa opinião passou a ser, né? A gente pega aqui o celular dos jogadores, né? De global, internet. É uma coisa global. Você coloca uma coisa na internet em um instante, assim. Eu acho que a maior analogia, o maior exemplo que a gente pode usar isso, inclusive eu falo às vezes, faço essa brincadeira, né? Que é o Luva de Pedreiro. Sim. O Luva de Pedreiro ele é famoso internacionalmente, assim, de conhecer o dono da FIFA. Talvez ele é mais famoso até fora daqui do que daqui. Em todo mundo conhece esse cara. E ele começou justamente por essa busca de estar postando alguma coisa, fazia uma coisa simples todo dia, ele chutava uma bola na trave, né? E aí falava algumas coisas, né? E aí, de repente, alguém vê aquilo ali, compartilha, acha engraçado, no momento aquele cara tá lá no Dubai, né? Sem saber falar português, sem saber falar inglês, né? Mas assim, tem todas as questões, né? A partir do momento que crescem os seus seguidores, crescem também as pessoas que lhe criticam. Que a pessoa não acha que ali vai ser só, e é muito mais fácil a gente ter críticas de quem está do outro lado da tela, né? É difícil eu falar aqui pro João tudo que eu penso e descarregar, mas na internet o pessoal perdeu às vezes. Você tem uma máscara, né? O anonimato, ele te dá esse poder. Não à toa, né? De vez em quando tem um que diz que não tá bem, né? Tem vários, né? O Wesley Safadão teve uma época que apresentava crise de ansiedade fazendo shows, né? O próprio Whindersson também, né? O Whindersson, né? Até imagine hoje, você está sendo ele é sempre um... Isso. Né? Ele ainda continua nessa subida e descida. A ex-mulher dele, né? Que já se colocou como borderline, e aí esse pessoal tudo na internet, né? E aí imagine a angústia que é para essa pessoa saber que diariamente ela está sendo vigiada
por milhões de pessoas, 14 milhões de seguidores, por exemplo. Como se fosse um BBB moderno, né? Só que sua vida está sendo vendida 24 horas por essas 24 pessoas. horas, e é vendida mesmo, porque você faz uma publi, você faz um vídeo ou outro assim, você compartilha aquilo. Isso é adoecedor, porque a partir do momento que as pessoas vão estar prestando atenção em você, também vão estar criticando, também vão estar elogiando, você vai estar esperando coisas, elas vão estar esperando coisas, né? Então vira muito isso essa ansiedade, né, que tu começa a gerar, de tipo assim, e se eu postar e não for bem recebido, tanto de crítica que eu não vou receber. Quantas pessoas não já vestiram aquela blusinha branca de pedir perdão, né? Bota a blusinha branca, aquele rosto mais sem maquiagem, né? Já virou até uma brincadeira, né? Botar uma blusa branca e ir lá e se desculpar por uma coisa que às vezes nem precisa. Quem daqui nós não falou às vezes coisas que se arrependeu, que virou, mas que passou, né? Ninguém morreu por isso, não foi criticado. Existe aí a cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento, às vezes, para essas pessoas é como se fosse a morte. É um ostracismo virtual. Exatamente. E não dá pra gente estar levantando, se a gente tá aqui conversando de senso crítico, não dá pra gente estar apoiando o cancelamento de... Tem gente que a gente diz assim, nossa, que idiotice a pessoa está falando. Mas eu quero que a pessoa tenha uma morte virtual? Não, né? É pesado. Eu estava lembrando, enquanto o Samuel e vocês dois estavam aqui falando, o quanto até mudou a forma dessas pessoas. Você está falando do Luva de Pedreiro, que colocava, às vezes, o dia a dia dele. O pessoal, ele tá voltando atrás, já não está mais expondo a vida deles tanto não. Aqueles não sei quantos, né? O pontinho do Instagram todo completo, às vezes é ali um pouquinho do dia, mas tchau, tudo está sendo mudado também. Monitorado, né? Dessa forma, de retroceder, vou apresentar bem menos da minha vida, né? A pessoa fica até mais engessada com o que vai dizer. E é isso que também acontece com famílias, né? Crianças que são expostas muito cedo. Isso aí já é outro tema enorme. Nossa, que, inclusive tá tendo até lei, né, hoje em dia. Sim, teve aí a lei o rapaz foi chamado, foi dito que era mentira, né? E ele expôs uma coisa que realmente estava ali na nossa frente, né? Muito. Então, existe aí nessas questões, dentro da psicologia, que abraça muito a filosofia, né? Sim. Nós passaríamos horas e horas conversando. Da outra vez eu acho que falei para o João, né? Com a taça de vinho, João, a gente passava 3 dias aqui. E assim, eu sei que é uma conversa profunda, né? Que a gente está tendo, que a gente tem aqui, mas assim, a principal função de vocês virem aqui é explicar essa questão da busca. E quando sou eu que estou angustiada? Vocês falaram muito bem, busca a unidade básica de saúde, quem está mais perto, mas quem está mais perto também é a sua família, às vezes é a igreja, às vezes, né? Às vezes é... Comunidades no geral. Comunidade no geral. Social, né? Mas assim, uma pergunta, até pra gente popularizar, descer um pouquinho aí o nível, o que o pessoal fala. Quer dizer que eu vou para um psicólogo para pagar, para contar minhas coisas, se eu posso contar isso de uma mesa de bar? Qual é a diferença de contar para quem estudou e contar para aquele meu amigo, ou que vai me apoiar, ou vai dizer, deve ser doido, deve ser burro, né? Bom, então assim, na psicologia, eu estava reforçando isso sobre os vínculos, né? Mas é importante lembrar que na psicologia a gente tem uma escuta especializada, né? Que ela também é banhada por métodos terapêuticos que, enfim, vêm lá de longe e que são comprovados cientificamente, né? De certa forma. Mas, então na psicologia a gente oferece uma escuta diferente, né? A gente meio que orienta ou meio que guia esse sujeito, né? A vida dele, né? Porque... por muitas das vezes, eu costumo dizer assim, né? Que você tem um ponto de chegada e tem um ponto de partida nessa vida. Do meio disso aqui, você vai desenhando, né? Sim. Só que o fato de ser você que está com essa caneta, ser você que vai desenhar, é angustiante. As pessoas, às vezes, ficam meio presas a isso, né? Então, o psicólogo, né? Ou pelo menos da forma que eu escuto, é muito sobre guiar essa pessoa a partir desse desenho, né? Está escrevendo isso de uma forma talvez que seja melhor, que seja mais saudável, que essa pessoa consiga trabalhar, amar e viver de uma forma melhor possível, né? Então o psicólogo tem esse papel também, né? De que estar orientando dessa forma. A conversa da mesa de bar ela é importantíssima, inclusive
pelo menos uma vez no mês, tem que ter a mesinha de bar terapêutico. Concordo, Samuel. Mas é justamente isso, né? Uma função ou outra, uma função de oferecer esse espaço de uma pessoa confiável, nem que seja pagando, só que uma pessoa que vai te orientar da maneira melhor possível, né? Banhando por abordagens, por estudos, etc. Samuel, quero escutar você, João. Samuel, mas você ainda bota o divã e fica atrás da... Você sabe que tem a brincadeira do psicanalista, né? Que diz que o psicanalista aqui atrás, sentado no divã, e a pessoa conta a história, né? E diz, então você está passando por isso. Ainda tem essa questão essa é a forma que você trabalha? Assim, o paciente de costa para você? Assim, o divã, ele é um dispositivo, né? Quando a gente pensa em clínica, assim, são formas de você posicionar essa pessoa de uma forma diferente até, porque essa coisa do cara a cara é muito importante. De você estar falando uma coisa para uma pessoa, só de você estar olhando para ela e ter esse impacto desse olhar dessa pessoa sobre você, né? O divã, ele meio que exclui essa parte do olhar. Se sente até mais bem representada, tipo, aquela pessoa tá me entendendo, ela tá me olhando sem esse julgamento, ela tá me percebendo. O mais importante é que o divã é um dispositivo, mas existem vários dispositivos. Então, de você estar atendendo uma sala de um CAPS, por exemplo, você não tem as mesmas estruturas de uma clínica convencional. Mas você pode, e isso foi uma coisa que eu vi, vai muito do estilo que eu vi muito da minha formação, que foi sobre você estar colocando isso não necessariamente num divã, mas você está mudando a forma que aquela pessoa fala de si, ou fazendo ela perceber a forma como ela fala de si de uma maneira diferente, né? Eu acho que é até uma anedota, né, que é sobre você ligar uma luz diferente nesse contexto, né? Da pessoa estar falando em ambientes que ela está se escutando, ou de uma forma diferente. A partir do momento que a pessoa está falando, ela também está escutando. E você pode usar várias intervenções. Na sala de um CAPS, por exemplo, eu já tive um paciente que olhou para uma placa de boas-vindas que tinha atrás de mim e falou sobre. Aquilo despertou certos sentimentos, despertou aquele olhar, já despertou uma coisa diferente, né? A forma da pessoa se sentar nas cadeiras que nem sempre são boas, né? Então, tem várias formas de você posicionar essa pessoa no discurso de uma maneira diferente, né? O divã, ele é muito esse dispositivo, mas era um dispositivo que o Freud usava lá em Viena, em 1900 e bolinha, né? Hoje em dia a gente pensa isso de uma maneira diferente. Uma psicanálise, principalmente mais social, uma psicanálise que você identifica formas diferentes de lidar com esse sujeito. Até porque naquela época se achava que a pessoa ia ficar muito mais à vontade de falar sem imaginar que alguém estaria lá fazendo julgamento de valor do que estava sendo dito, né? E hoje em dia o psicólogo, ele é proibido que o psicólogo se emocione numa história emocionante do paciente. Ainda é aquele psicólogo lacônico que precisa... Eu acho que aí vai muito de como está a relação também com o paciente, né? Porque, por exemplo, se você já vem acompanhando há um bom tempo aquele paciente, é super normal você ficar muito feliz com as conquistas, conforme aquele paciente vem evoluindo e tal. Agora, eu acredito que tem que ter um certo limite também. Por exemplo, se a Paula chega para uma primeira consulta e começa a chorar, começa a contar sobre uma situação e eu começo a lembrar também de uma situação que passou próximo a mim, começa a chorar também. Aí meio que fica aquela questão... Assim, e eu, né? Eu passei por tal coisa. Aí fica muito aquela questão de, e cadê essa escuta qualificada que eu vim aqui em busca justamente disso, como o Samuel falou, né? Aí assim, eu acho que é muito... Depende do caso, né? Depende da situação, depende do paciente, depende... Mas é muito bonito quando isso acontece, né? Eu, pelo menos, a gente vê muito na formação, assim, essa coisa de que você tem que ter uma certa distância daquilo que você escuta, que você analisa, né? Só que é impossível, cara, porque nós somos humanos. Eu acho que foi até uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu cheguei no CAPS AD, era não seja esponja, não absorva. Só que querendo ou não, conforme a gente está lidando com aquele paciente, está lidando com aquele sentimento, está lidando com toda aquela situação, é impossível da gente não se envolver. Só que a gente tem que ter aquele certo limite. Né? Sim, e é bonito que eu vejo muito, pelo menos para mim, eu trato como um trabalho artesanal. Você vai fazendo como alguém faz uma mesa, como um marceneiro faz alguma coisa assim, e você vai guiando essa pessoa a partir desses caminhos que eu falei, né? Desenhando a própria história dela, né? E é um trabalho artesanal, porque quando você vê que aquilo está funcionando, a gente vê o processo acontecendo, é uma coisa bonita, que valida você como profissional, valida você como pessoa que está ali escutando também. Você vê certas evoluções ou certas formas diferentes de você se posicionar.
já vi até o discurso de pacientes aqui, porque nós moramos numa cidade do interior, então, querendo ou não, a gente, às vezes, estamos no mesmo ambiente que o paciente está. E ele acha muito estranho aquele profissional que chega e que faz de conta que não conhece, né? Lógico que existe, você não vai chegar a abraçar e não sei o quê, mas um cumprimento, né? Às vezes um cumprimento, ou que o próprio paciente às vezes vai onde você está, né? E, o simples, né, é o mais eficaz. Exatamente, o simples, o que não for tão difícil. Pessoal, mas uma pergunta também que veio, né? Que sempre tem, psicóloga para dar opinião na vida da pessoa. Eu acho, como até a gente já falou, né? Eu acho que depende muito do contexto, depende muito da situação. Tem alguns pacientes que já chegam justamente em busca disso, que, por exemplo, não conseguiu isso em casa, não conseguiu isso nas relações, não conseguiu isso em nenhum lugar. E às vezes ele chega, né, perguntando porque já não tem outra saída, já não tem outra opção e que precisa da ajuda daquele profissional que está ali na frente. O que você acha? Aí, assim, a gente tem que ter um certo cuidado, né, também, porque, querendo ou não, como eu já falei, liga muito para as nossas emoções também, dependendo da situação. E a gente tem que ser, querendo ou não, o mais ético possível, né, para tentar ajudar aquele paciente. É um cuidado ético também, né? Porque não existe isso de psicólogo neutro também, né? É uma coisa que a gente precisa derrubar por terra, porque todo silêncio, ele é um ato de resistência também, né? E até de você obrigar a pessoa a estar se posicionando de uma certa maneira, né? É um ato político também. Então, existe muito isso de você ouvir aquilo, mas não partir da sua opinião. É guiar aquela pessoa que está na sua frente dentro das opções dela. Mudar eticamente posicionados. Perfeito, perfeito. Meninos, assim, eu os convidei e coisa linda vocês terem aceitado, até porque está no momento que vocês estão aí trabalhando o Setembro Amarelo, né? Que é a prevenção, é a valorização da vida, depois vai vir o Janeiro Branco, né? Também todas essas questões de saúde mental. Então, eu sabia que vocês estavam bem aperreados para vir aqui, tirar um tempo de vocês. Mas, assim, eu fico sempre muito orgulhosa do quão ético, de quão profissionais, quão estudiosos vocês dois são. A gente está vendo aí, é lógico que como tem aí, a saúde mental está em alta, está se formando também muitos profissionais, né? Muitas Sim. pessoas, às vezes nem dentro de uma faculdade, né? Mas tem, como a gente falou, né? Quem está se usando da mercadoria da saúde mental. Mas vocês, assim, são brilhantes, brilhantes, trazem a ética, trazem, assim, cada um dentro da sua abordagem. Na realidade, um vai entrando na abordagem do outro e, assim, isso aqui também eu entendo, eu escolhi essas, o Samuel, a psicanálise, né? O João, a comportamental, mas entende muito bem também daquela outra. Isso é a importância da discussão, do diálogo também. E do respeito pelo outro. Sim. Nenhum aqui diz, minha que funciona, a minha tá padrão, errada. A tua está errada, já está passada, né? A minha é mais moderna. Tem ponto de divergência, né? Mas agora como tudo examina o fenômeno humano, né? No final das contas. Tudo examina. A função principal, e foi você, Samuel, também que falou uma questão, que nós queremos ajudar essa pessoa a caminhar, né, a ligar a luz do que ela não está conseguindo ver ali naquele momento. Mas assim, vocês fora, né, do serviço público, estão atuando em alguma clínica? No momento não, porque como você até falou, o tempo está curto. Tá bem puxado. Até pensei em voltar, já tive atendimentos na clínica particular, mas isso deve estar com mais ou menos 2 anos. Mas assim, no momento não é possível, justamente por conta dessa correria, né? Se for vir a adicionar mais uma coisa, pode vir até a ser algo adoecedor, né? No caso, aversivo. Aí, assim, pelo menos para mim tá sendo dessa forma, tá sendo bem puxado. Você tá priorizando, não tá abraçando tudo, Não, não tem nem como. Né, porque a escuta, ela cansa. Isso, cansa demais. A pessoa às vezes diz, a pessoa só escutou, só ficou conversando, né? Só ficou sentado conversando, não fez nada. Profissional da saúde, né? Aí já é outros 500. E outros 500, verdade. A escuta cansa. Então, às vezes... não sei se vai aparecer o meu contato por aí, mas eu tô com o meu contato, eu já tô atendendo. Não diga sim, Samuel, onde é que você está atendendo? Eu tô atendendo na clínica, a famosa clínica do Dr. Silvio, que é a do
São Sebastião? A São Sebastião, da doutora Efigênia, Mororó, né? Isso. E aí eu tô atendendo lá, mas tem meu contato também, né? Não sei se vai estar passando aí depois. Para entrar em contato a gente conseguir atender online, né? A gente Você tem, né? como é que é o seu Instagram? Diga aí como é que é o seu Instagram, para quem precisar me procurar. Meu Instagram é assim meio complicado, porque É igual o nome. É igual o nome. Então tem os Devaneios do Novianos e tem o... Calma aí. Devaneios do Novianos. Que é onde eu posto pensamentos, filosofias, olhares sobre a vida, né? Tem o meu pessoal também, que é o pessoal, né? Sim. Mas os Devaneios do Novianos estão ali para eu acolher essa demanda. E se alguém lhe mandar mensagem lá, você responde. Mas se precisar vir procurar... horários do online também, tanto do presencial. Na Clínica São Sebastião, da doutora Efigênia, podem ligar para lá e marcar horário com você. Quais são os dias que você atende lá, Samuel? Eu ainda estou para combinar, mas eu estou fazendo isso à noite e nos sábados. Meninos, vocês sabem disso, eu nunca parei de elogiá-los, né? Eu gosto sempre disso, de elogiar quem merece ser elogiado. E eu tenho muito orgulho, foi pouquinho tempo que eu trabalhei com vocês, mas esse pouco tempo deu para ver extrema ética, extremo compromisso com as emoções, com a humanidade das pessoas, com o respeito, com essa ética profissional. Para finalizar, o pessoal sempre pergunta, por que o psicólogo não pode botar uma propaganda bem grande? Samuel, você não pode sair e botar um carro de som. Doutor Samuel, atendendo na clínica. Mas na verdade, como se estivesse vendendo fruto. Na verdade, até está acontecendo recente, né? Muito do que a gente falou no começo, tanto como estava acontecendo com a questão das medicações, às vezes acontece até com alguns profissionais que dão aquele tipo slogan de que eu vou te curar em 2 sessões, a gente vai te ajudar e tal. Aí assim, pra gente evitar justamente já entrando nessa questão da ética, a gente tenta o máximo possível não fazer isso. Até porque está no código de ética. E bate exatamente na não mercantilização do sofrimento humano, né? Porque a pessoa tem que procurar você primeiro. Você não vai forçar essa pessoa a se tratar. Também não é desse caminho, não. Então, o papel do psicólogo é estar ali. Aí, querendo ou não, isso aí entra muito na pauta que a gente estava falando, né? Do imediatismo. Aí eu vou querer o Samuel, que está ali, ou eu vou querer, por exemplo, o outro profissional que disse que vai me curar em 2 sessões. A vitrine é mais bonita, que tem uns labubuns, morango do amor. Exatamente. Mas aí tá aí, são 2 sessões. Aí que tipo tá assim, no outdoor, olha só como é tão rápido, como eu vou me curar, como vai dar tudo certo. Eu vou procurar justamente esse. Aí, querendo ou não, isso atrapalha, não é que pode, isso atrapalha literalmente no nosso trabalho, né, no caso. E esse sofrimento que foi tentado resolver de uma forma rápida, abrupta, e às vezes a base principal colocada para debaixo do tapete, depois pode vir um retorno, né? Como tem também pessoas que começam a tomar medicação com ali o apoio do médico, e aí não escutam o médico na hora que se sentem bem para a medicação. Então, quando vem esse retorno, né, essa reverberação do sofrimento psíquico, às vezes vem muito pior do que foi lá naquele início, né? Meninos, vocês são demais. Olha, nós vamos sair daqui hoje, mas com compromisso, viu, seu João? Porque da outra vez você me prometeu isso. Samuel, sempre falei isso pra ele, porque a gente trabalhava todos sempre com esse sorriso. Tem muito tempo que ela... Sempre com esse sorrisinho, né, lá no CAPS. Eu dizia, e qual é o dia que vai ter psicologia com uma taça de vinho? Porque vocês dois não podem me atender, né? Mas podem sentar comigo e ter essa base filosófica abraçada por um bom vinho. Vamos sair daqui. Topa, Samuel? Com certeza, você tá falando João, certo. Então pronto. A gente vendo com antecedência, porque tá puxado. Vocês são, sem brincadeira não, sem igual, sem igual. O João não está ainda atendendo, mas foi por indicação Samuel, né, lá na clínica da doutora Efigênia. Ele não pode me atender, mas assim, vão lá que vocês vão ver. O resultado vem, mas é todo um processo. É um processo. Meninos, muito obrigada por tudo, viu?
Sou fãzaça de vocês, do trabalho de vocês. Pessoal, voltamos já após os comerciais. Olha, praia combina com sol, chuva combina com guarda-chuva. Mas sabe o que combina com tudo e em todos os momentos? Refrigerantes Volga, o sabor mais puro e mais delicioso do Nordeste. O Volga tem tradição e inovação há mais de 67 anos, que vem marcando a cidade do Ipu pelo gosto tradicional do nosso Guaraná. Sinônimo de qualidade e sabor incomparáveis, os refrigerantes Volga são produzidos com os melhores ingredientes e a água pura da Serra da Ibiapaba, garantindo um sabor único e muito refrescante. E é uma variedade de sabores. A linha é completa e para todos os gostos. Você encontra o Volga em diversos lugares e sempre com os melhores preços. Se é Volga, tem sabor e tem qualidade. Volga combina com tudo e com todos os momentos. Se você quer ter o Volga na sua mercearia, no seu comércio, no seu mercantil, no seu supermercado, entre em contato pelo telefone que aparece aí na sua tela e tenha mais informações. Volga, o refrigerante mais puro e mais delicioso do Nordeste. Volga! Chegou a hora de falar de saúde. Aliás, falar de cuidar bem da saúde, porque isso é o que importa. Quando se fala no cuidado e no profissionalismo na área da saúde, a gente lembra, claro, do Hospital Dr. Tomás Correia, que há 77 anos tem a tradição de cuidar da saúde do povo do Ipu e, claro, de toda a região. Com diversas especialidades de atendimento e variados tipos de exame, o Hospital Dr. Tomás Correia reafirma o compromisso em oferecer cuidados de saúde essenciais e serviços de excelência para todos. Olha, aqui você pode parcelar as consultas em até 3 vezes no cartão. É bom demais, não é não? É qualidade de saúde que cabe no seu bolso. Então, confie a sua saúde nas mãos de quem tem tradição no cuidado, no zelo e no atendimento. Entre em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela e marque já a sua consulta. Hospital Dr. Tomás Correia, há 77 anos, cuidando bem da sua saúde. Olha, o pessoal costuma dizer que ao virar da esquina sua vida pode mudar. E não é que é verdade? Porque você virando essa esquina aqui, você não muda só a sua vida, mas você muda também a vida do seu filho. Porque aqui no Colégio Ipuense, o seu filho vai estar sendo preparado não só para ser uma criança ou um jovem preparado para os desafios do vestibular, mas principalmente para os desafios da vida. Há mais de 70 anos o Colégio Ipuense une tradição, inovação e qualidade de ensino para cuidar bem da educação do Ipu e de toda a região. No Colégio Ipuense, a educação vai além da sala de aula. Oferecemos um ambiente acolhedor e inovador, onde o aprendizado é estimulado por meio de práticas pedagógicas modernas e um ensino de qualidade. Aqui, seu filho desenvolve habilidades essenciais para o sucesso acadêmico e pessoal. Só no Colégio Ipuense você tem ensino de excelência, estrutura de ponta, metodologia inovadora e atividades extracurriculares. Invista no futuro de quem você ama. Colégio Ipuense, aqui o aprendizado vai além. Venha conhecer o nosso colégio e fazer parte dessa história de sucesso. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. Se você quer chegar bem e com saúde na fase da melhoridade, se cuide hoje. Na clínica da doutora Sângela Mello, você vai encontrar tudo o que você precisa para cuidar da sua qualidade de vida. As aulas são focadas nas suas necessidades, para que assim você possa ter mais mobilidade, flexibilidade e autonomia nas suas atividades diárias. A nossa maior missão é melhorar através do Pilates e da fisioterapia a qualidade de vida de todos que nos procuram. O atendimento é por hora marcada e você já pode entrar em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela. Marque a sua consulta e conheça o nosso trabalho. Você não vai se arrepender.
Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Eu não acredito. Essa internet já caiu de novo? Tem coisa pior do que você tá na sua casa e a internet não funcionar? Ou o stories não carregar? Ou a mensagem não enviar? Não tem coisa pior. É por isso que você precisa ter na sua casa uma internet de qualidade que tenha tudo aquilo que você necessita. Você tem que ter IPUNET Telecom, a melhor internet fibra ótica do Ipu e de toda a região. Só na IPUNET você vai ter a qualidade que você precisa na velocidade que você merece. Só com a IPUNET você vai ter uma internet de qualidade, com a excelência e com a velocidade que você merece. Sem travamento, sem quedas e com a qualidade nas alturas. Conheça os nossos planos de internet. Tem para todos os tipos, gostos e bolsos. É muito mais qualidade na sua conectividade. IPUNET Telecom, aqui é tudo de bom. Todos os dias, diga sempre em voz alta ou mentalmente com firmeza: eu sou digno de amor, eu sou digno de amor completo e saudável. Minhas dores do passado não definem meu futuro. Eu me permito sentir, me permito curar e me permito crescer. Eu mereço sucesso, alegria e abundância. E ficamos por aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês. Aguardamos vocês toda segunda-feira às 20 horas. Afinal, aqui a casa é de vocês. E conteúdo para toda a família apenas aqui na TVB. A casa é sua, com Paula Aragão. Oferecimento: Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. IPUNET Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.